Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Violet Soluções em Mídia. E hoje eu tenho o imenso prazer, gente. Eu estou entrevistando a Jordana Ribeiro, ela que é mestre em psicologia clínica e psicologia da saúde. Ela que é a minha terapeuta, a minha mentora. Eu tô assim, gente, eu tô muito ansiosa de estar entrevistando essa mulher que eu admiro muito, muito, muito. E hoje nós vamos falar um pouco da história dela, porque ela me fez tornar a mulher que eu sou através da terapia e da mentoria Sofia. Então muita gente já me perguntou sobre isso e hoje nós vamos conversar um pouco para vocês terem uma ideia do que é essa mulher. Jordana, prazer em te receber, tô muito feliz. E eu quero que você conta pro pessoal, pros nossos telespectadores, um pouco da sua carreira. Como que você começou a sua carreira? O que te fez a ser psicóloga? Conta um pouquinho aí pro pessoal. Eu preciso primeiro expressar minha alegria, minha alegria de estar aqui sendo entrevistada por você. Tenho muita admiração pela mulher que você é e pelo crescimento da Violet. Muito orgulho mesmo, é um prazer estar aqui contribuindo com o seu canal. Linda, gratidão. Bom, eu comecei dentro da psicologia, contar um pouquinho de quem que eu sou, né, primeiro. Sim. Eu sou, como você adiantou, eu sou mestre em psicologia clínica e da saúde, sou pioneira no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu desenvolvi um tratamento onde proporciona a vida sem dores e, consequente, essas mulheres e esses pacientes desmamam a medicação juntamente com seus médicos e pelo tamanho, a proporção que o tratamento do Fibromulheres ele foi se tornando, né, tanto aqui nós estamos em todos os estados do Brasil hoje, em outros países também, como Bélgica, França, Portugal. Profissionais começaram a me pedir cursos, me pedir supervisão. E aí nasceu o método FDR, chancelado e reconhecido pelo MEC, em 2023. E agora, início de 2025, nós estamos aí lançando a primeira pós-graduação do Brasil em dor crônica e fibromialgia. Com toda essa caminhada, essa trajetória minha, eu fui desenvolvendo, né, algumas psicólogas e empresárias também foi me perguntando, mostrando interesse muito em relação à minha trajetória de vida. E a mentoria Sofia nasceu justamente com essa intenção, com esse propósito, fazendo com que mulheres acessassem o seu propósito e prosperassem na vida e nos negócios. Nossa, Joy, você é pioneira, né, gente? Isso é incrível. Teve um reconhecimento como é que fala? Daquela profissionais de reumatologia, não teve? Sim. Eu achei isso incrível. Conta um pouco disso. Você deve ter assim, meu Deus, eu queria um método. E aí os reumatologistas conseguiram, né? Eles deram, eu não sei como é que fala. Sim, o tratamento do Fibromulheres eu apresentei no Congresso Brasileiro de Reumatologia. E é interessante, né? Quando eu falo de acessar o propósito, é muito isso. O Sofia vem muito da minha história também, que a gente conversando, eu conto um pouquinho da minha história pessoal. Mas quando eu desenvolvi o tratamento do Fibromulheres, não existia um artigo falando que era possível viver sem dores. Então, só falava que não tinha cura. Eu falei assim, não tem cura, mas tem como ter qualidade de vida. Então, bora buscar essa qualidade de vida. E aí, eu construí uma metodologia para que mulheres não precisassem sair das suas próprias casas, precisassem de um horário da minha agenda para que elas pudessem se consultar. E aí, totalmente online, elas conseguiam acessar sem precisar do horário da minha agenda para ter essa qualidade de vida. E aí, dentro do tratamento do Fibromulheres, que eu me deparei com essa surpresa, porque cada vez mais mulheres chegavam em mim falando que estava sem dores, que o médico desmamou a medicação, Jordana, tô sem dor. Os médicos começaram a chegar até mim perguntando, o que você está fazendo? Como que é o seu trabalho? Como que faz para te indicar? Aí que eu percebi o tamanho do Fibromulheres. Você me falou um número, a gente conversando aqui antes, são quantas milhões de pessoas, milhares de pessoas que têm fibromialgia hoje? Na época que eu comecei, já estava com uma estatística de 5 milhões. Hoje são 7 milhões de pessoas com diagnóstico. Já tem pessoas que nem sabem que tem ainda, não tem? Tem. Deve ter muitas pessoas que não sabem. Muitos profissionais, né, também, que eu imagino. Por que você acha que tem essa escassez, Jô? Assim, o que você pensa em relação a essa escassez de profissionais sobre fibromialgia, assim? Por que você está se destacando tanto? Porque as
as pessoas não E não foi muito acreditam, não rápido sabem. também, né? Porque, assim, quando eu falo de se tornar referência, hoje eu treino psicólogos para darem os resultados que eu dou, porque é uma área que a gente fala, assim, que tem muita demanda e pouquíssimos profissionais atuando, e quando atua, não atua, a grande maioria não atua com tanta assertividade. Porque quando a gente fala de dor, nós estamos falando de algo subjetivo. E o paciente com fibromialgia, ele tem alguns dos sintomas, né, além de dor difusas no corpo todo, tem fadiga, insônia, e aí a maioria dos profissionais fala, é um paciente poliqueixoso, não tem um exame laboratorial ou de imagem para mostrar que de fato ele tem. Então, como o diagnóstico ele é clínico, tem uma certa demora para fechar esse diagnóstico, na maioria das vezes, e não tem nenhuma imagem que mostra. Então, tanto que eu escuto de muitos pacientes falando, Jordana, me dá vontade de quebrar um braço para a pessoa ver que eu tô com dor de fato. E aí, os psicólogos ainda não têm a noção de que podem atuar nessa área, desbloquear a dor do paciente com fibromialgia sem encostar no paciente, porque a gente trabalha com a raiz emocional. E hoje, porque igual assim, os reumatologistas que as pessoas devem procurar mais, né? Porque deve ser uma dor tão assim em todos os lugares, né? Até ela deve sentir, aí tem a ver com estresse, né, Jô? Tem a ver com, porque assim, os sintomas, assim, que você fala que hoje já daria pro pessoal, assim, entender mais ou menos, às vezes, ter um insight que tem uma fibromialgia hoje. Se o paciente, aqui a gente não está para diagnosticar, mas você pode já, você que está nos ouvindo, já ir ligando aqui os pontos. Se você está com dor difusa no corpo todo, 24 horas por dia, por mais de 3 meses consecutivos, está com fadiga extrema, às vezes você tem um cansaço, só de levantar da cama, de pentear o cabelo, você já está cansado, ofegante, não está tendo um sono reparador, ou está com alteração intestinal, mesma hora que você quer ir no banheiro, você já não quer mais, fica essa inconstância. Ansiedade, depressão são sintomas associados às dores difusas que a fibromialgia causa. Então, é importante o diagnóstico ser fechado com um reumatologista ou um neurologista especialista em dor. E aí vem o psicólogo ali junto com esse médico para que ele possa trabalhar essa raiz emocional. Sim. E Jô, tem um mercado grande, não tem? Para psicólogos, eles não sabem ainda, né? E eu vejo, a Jordana, gente, ela vem fazendo um trabalho nas redes sociais. Ela tá fazendo uma campanha, né, para fibromialgia. Está mostrando para as pessoas que isso existe, que isso é grave, que é real e que as pessoas têm que dar ouvido e ter um mercado gigantesco para profissionais e para que você mesmo às vezes se entenda, né, pacientes que não devem entender o que acontece, deve ser um sofrimento assim que eu nem imagino assim, né? E qual que você acha que é a importância, Jordana, dos terapeutas nesse processo de fibromialgia assim, tirando, né, falando fora de remédios, Sim, eu falo que é o principal ponto, assim. Não tem como ter um tratamento assertivo sem um psicólogo, sem um terapeuta ali associado. Por quê? Todas as doenças, elas são emocionais. Para o corpo físico ele adoecer, vem o corpo emocional adoecendo antes. Então, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, às vezes as pessoas entendem errado, falando que é coisa da cabeça, que está inventando. Mas psicossomática é o quê? Psico, né, da psique, do emocional, com soma, com o corpo. Não dá para vivermos fragmentadas. Então, a psicossomática trabalha com essa integração de corpo e mente. Então, o psicólogo, o terapeuta, ele é fundamental nesse trabalho porque o corpo está adoecido porque a psique adoeceu. Então, nós precisamos atualizar essa raiz emocional para que o corpo reverbere, né, em atualização. Ele não precise reverberar em forma de sintoma. Aí entra esse papel fundamental porque terapeutas e psicólogos que eles não estão bem preparados, o que a maioria faz, e que eu já vi relatos de pacientes minhas falando. Jordana, eu tava com... O que é fibromialgia? Às vezes pessoas que me vê falando, o que é fibromialgia? Aí eu falo dos sintomas, né, que eu acabei de falar aqui. Ela falou assim, nossa, eu acho que eu tenho isso. Minha psicóloga me mandou pro psiquiatra. Tem 2 anos que eu tomo ansiolítico e não melhora. Olha só. Então, assim, o profissional, além de não saber tratar, encaminha de uma forma equivocada. São 2 anos a pessoa sentindo dor, fadiga. Nossa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para nós, psicólogos e terapeutas, se especializar na área para conseguir realmente dar resultados para esses pacientes. Sim, sim. Gente, ó, eu vou colocar aqui o Instagram da Jordana,
que ela tem o método FDR. Você aí, psicólogo que tá escutando, alguém que você teve um insight, tá sentindo que você tem isso, procura ela, porque essa aqui é a braba, gente. Jô, agora eu quero que você conte um pouco da sua carreira como mentora, porque, gente, eu sem ela, eu não teria a Violet. Eu fui assim, foi um processo tão lindo. Tanto, começou na terapia, gente. Todo mundo tem que fazer terapia. Vai se tratar, porque, ó, mente, corpo, é tudo. Eu me tornei a Caroline Sarmento. Eu tenho a antes e eu tenho a depois no meu processo terapêutico com a Jordana. E depois que veio a mentoria, que é a mentoria Sofia, que vocês me perguntam muito sobre o que acontece, o que eu faço. E vocês não têm ideia do tanto que mudou minha vida, assim, de verdade. E, Jordana, conta um pouco, assim, de onde veio isso? Porque você, terapeuta, muitos anos ali, clínica maravilhosa, já com a agenda cheia. O que te deu de virar mentora, assim? O que aconteceu na sua cabeça? Conta aí pro pessoal. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Porque assim, né? Vamos assim, do nada. Eu tava tão confortável no meu consultório ali. Mas é uma coisa muito interessante, porque as mulheres começaram a me perguntar cada vez mais. Eu crescendo e tendo toda a minha ascensão profissional, as pessoas, principalmente as mulheres, me perguntavam muito, né? Jordana, como que você faz e tudo mais? E lá dentro do tratamento do Fibromulheres, as mulheres sem dores, querendo viver. E aí eu intuí muito, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? Tanto que o pilar da mentoria Sofia, um dos pilares é a espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando necessariamente de religião, mas o contato com algo maior, com o seu propósito. Então, é muito louco, porque assim, quando na verdade não foi eu que decidi ser psicóloga. Eu não sei se eu já te contei isso, Carol. Não. Mas quando eu era pequena, eu sempre quis ser médica. Aí eu vivia falando isso pra minha mãe, até frustrei ela. Quando eu cheguei, falei assim, mãe, não quero ser mais médica. Tinha aquela oficina de profissão. Sim. Aí eu fui lá pra medicina, falei assim, gente, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu olhando outras carreiras, aí nutrição, não. Aí eu olhei engenharia de alimentos. Eu falei assim, é isso, eu vou ser engenheira de alimentos, decidi. Minha mãe caiu no chão, né, frustrada. Aí eu estudando, ensino médio, me veio uma voz e falou assim, psicologia. Eu falei assim, psicologia? Eu cheguei a arrepiar. Olha só. Aí eu falei assim, o que psicologia faz? Aí eu pesquisei. Aí, estudo comportamento, tananá. Aí eu tinha uma amiga que a mãe dela era psicóloga. E aí ela falou assim, vamos lá na minha mãe. Ela tinha acabado de abrir, inaugurar a clínica dela. Vamos lá, eu vou te apresentar e tal. E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Jordana, nós psicólogos somos médicos da alma. Então, essa é a nossa função, a nossa missão aqui. Aí eu abracei aquilo. Que linda. Falei assim, nossa, que frase impactante. Eu quero... Nossa, me marcou muito. E é verdade, eu senti na pele aqui, o tanto que é. E aí eu falo, eu vou arrepiando, porque assim... Delícia. E aí eu escolhi minha profissão por essa intuição, por esse chamado. E aí no decorrer da minha profissão, lógico que eu tinha minhas questões pessoais também, que eu estava olhando ali. Então, veio muito forte quando eu construí o Sofia, unir todo o meu desenvolvimento pessoal com o meu desenvolvimento profissional, para impulsionar as mulheres. E por que isso? Na minha adolescência, eu comecei a namorar muito cedo. Eu falo assim, eu fui muito precoce na vida. Eu nasci de 8 meses, comecei a namorar cedo. E aí eu passei por um relacionamento abusivo. E aí esse relacionamento abusivo, assim, me destruiu emocionalmente. Eu me sentia ali, perdão pela expressão, mas me senti o cocô do cavalo bandido. E precisei de muitos anos de terapia para me restabelecer. Minha voz, eu sentia que minha voz ficava abafada. Eu sabia que eu tinha um potencial muito grande, eu sabia que eu podia muito mais, mas eu me sentia travada. Sim. E aí eu precisei trabalhar muito isso dentro de terapia, dos meus processos, especializações que eu fui fazendo também, de autoconhecimento, e consequentemente eu me aperfeiçoava também para o consultório clínico. E aí dentro do consultório, né, nichando a minha atuação para a parte de doenças e desenvolvendo uma metodologia pioneira, né, e sendo a mulher que eu me transformei, me posicionando na vida, me colocando, de fato, dentro do meu propósito e sendo realizada pessoal e profissionalmente, veio muito forte fazer isso com outras mulheres.
Então, hoje, eu mentoro mulheres justamente com esse intuito, fazendo com que elas acessem o seu propósito, a sua missão na vida, para serem realizadas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, o Sofia nasceu da minha história com essa construção e baseado nesses 3 pilares que eu atuo muito, que é o pilar o emocional, a espiritualidade, estratégias de negócios, porque até dentro dessa construção eu precisei bater muita cabeça também para descobrir que eu era empresária. Sim, Então, eu fui descobrir que eu era empresária tem 2 anos só. E aí, dentro de toda desse aprendizado, hoje eu consigo acelerar muito mais os passos de quem é minha mentoranda. Sim. Quem está comigo, eu consigo trabalhar aspectos emocionais, ver o que está bloqueado. Às vezes a gente tem muito padrão repetitivo da nossa ancestralidade. Sim. Então eu consigo ajudar essa mulher a quebrar esses padrões repetitivos e fazer com que ela acesse esse propósito, trabalhando esse pilar da espiritualidade, que aí eu venho com a fitoterapia, ervas, cristais, que tudo que é da natureza, né? Sim. Deus nos proporcionou para potencializar. Ela é bruxona. Todo mundo, a gente adora falar isso, quando ela explicando o que é ser bruxa, né? Porque isso, as pessoas acham que é a bruxaria, né? É magia negra e tal. Coisa do mal, né? Coisa do mal. Ela, não, gente, bruxaria é fazer um chá, você pegar uma planta ali que tá ali no seu jardim, fazer um chazinho. Intencionar um banho, né, Jô? Ela ensina muito a gente. Hoje eu não passo nem uma semana sem tomar meu banho de ervas. Porque eu me sinto bem, eu me sinto uma limpeza, energia. Então, assim, gente, é muito interessante. Jô, qual que foi o seu maior desafio para começar com a Sofia? Para trabalhar com mulheres? Porque tenho certeza que teve, né? Porque não é uma transição de carreira, porque você ainda está atendendo, você tem seus pacientes também. Mas qual foi o seu maior desafio? Você pensa em alguma coisa aí pra contar pro pessoal? O meu maior desafio, vem até o choro aqui quando eu lembro. Olha. Porque meu maior desafio foi quando eu me deparei na demanda que eu tinha do digital, o quanto que eu cresci no digital e eu não estava conseguindo conciliar mais consultório com a agenda que eu tinha em consultório com o digital. E aí eu me deparei com essa situação e eu falei assim, de forma alguma eu vou prejudicar o processo dos meus pacientes. Nossa. E aí eu precisei encaminhar 95% dos eu meus pacientes. Inteirinho, olha aqui, gente do Foi céu. assim, eu lembro, eu emociono até hoje, imagino. porque assim, o consultório é minha paixão. Nossa, olha que eu arrepiei inteirinho, eu fiquei imaginando se eu tivesse sido encaminhada na época, meu Deus do céu. Você já tava de alta, eu tava de alta, gente, eu já tava excelente. Mas meu assim, Deus. foi muito doloroso, Olha porque só. eu tive que encaminhar, porque era de duas uma. Ou eu adoecia, Sim. desenvolvendo um burnout. Com certeza. Ou os meus atendimentos perdiam a qualidade. Com certeza. E isso não era uma opção. Nossa. Então eu precisei encaminhar meus pacientes. Meu coração, eu sentia meu coração assim, ó, despedaçando. E aí eu reduzi significativamente a quantidade de pessoas, né? Fiquei ali com um período na época do consultório. Aí começa a ter quantidade, né, Joia? Aí a qualidade cai, o seu estresse. Eu acho que isso tá acontecendo com as mulheres. Todo mundo hoje em dia tem esse burnout, né? Tem esse desejo, gente, de ficar... Ontem eu até postei um vídeo sobre isso. Fazendo muitas reuniões, e eu chego em casa muito grata. Não sei se é porque eu tô no meu processo, sabe, gente, de construção, de construir a minha empresa, de fazer as coisas acontecerem. E eu vendo o tanto que as pessoas reclamam hoje. Porque eu trabalho muito como se fosse um prêmio, né? Aquela questão da Mulher Maravilha, tipo, olha, eu trabalho 20 horas, eu tenho filho, eu não durmo, eu estou exausta. Isso começou meio assim na minha cabeça. Eu sei que é normal, assim, né? Você falar, poxa, hoje eu tive um dia exaustivo, mas pra você ter uma ideia, ontem tipo, fiz, sei lá, umas 9 reuniões, várias online e tudo. A maioria das pessoas reclamando, tipo, nossa, tá muito correria, que eu tô cansada, tô exausta. Falei, gente, eu cheguei em casa pensando nisso, eu tive um insight, tipo, eu tô muito feliz, porque eu trabalhei muito e é isso que eu quero. Então, né, pensando nessa questão de, tipo, não achar isso bonito. É o que você quer tá fazendo isso, né? É o seu... É o que te motiva.
você fazer muitas reuniões, você trabalhar muitas horas. Eu acho isso, assim, muito incrível, a gente parar pra pensar. Em vez de reclamar, agradecer, porque é o que todo mundo aí tá precisando, né? De trabalho, de emprego, sei lá, de sonho, de construção. O que eu vejo de diferente com você, Carol? Por que isso, né, acontece? Hoje, de fato, as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão muito no automático, acaba desencadeando burnout por esse esgotamento de fato. E por que você se vê tão diferente delas? Porque hoje, cada vez mais, quando você acessou o seu propósito, né, construiu a Violet conectada com a sua espiritualidade, conectada com o seu propósito, tem uma frase que, assim, é real, que faça o que você ama e não precisa trabalhar um dia, né, na vida. Sim, é mais ou menos isso, isso, né? E é isso quando a gente acessa o propósito. É lógico que a gente precisa estar atenta, né? Porque Sim. chega um momento que a gente esgota também. Sim. Mas como você está no seu propósito, você respira isso, pra você é prazeroso, você não Sim. sente que você tá trabalhando. E, gente, essa questão de propósito é tão interessante. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a mentoria, eu falei que eu queria ter uma loja no shopping, uma franquia. Tem nada a ver comigo. Fora outras coisas. Não, fora. Eu queria fazer Theta Healing, que eu sou formada. Aí eu queria abrir um consultório, porque eu tava completamente perdida, não tinha sonho, não tinha me encontrado ainda, não sabia minha essência. Aí a Jordana trabalhando com o que... Peraí, Caroline, presta atenção. E aí eu fui vendo, poxa, eu trabalho com isso, com publicidade, estou no mercado, já tem 15 anos. E aí você vai entendendo a sua essência. Então eu acho que é bem isso que a gente tá falando. Sim. Quando a gente descobre quem a gente é, o que a gente quer, a gente não tem... E com apoio, gente, sério. Pra mim, assim, a mentoria é muito importante. Porque aí é uma pessoa ali, né? É a mentora, essa palavra é forte, é uma mentoranda, assim. Você vai me orientar, vai cuidar dos processos comigo, eu não tô sozinha. Ela pega na sua mão e fala, vamos, gente, é incrível isso, assim, sabe? Isso é bom, Carol. Uma coisa que é muito boa da mentoria é que, ao contrário do consultório, né, eu posso bater. Pode, isso, ela bate pesado, viu, gente? Então, isso eu acho ótimo. O consultório você tem que fazer a pessoa ir ali, entrar, demora, né, meses. Gente, eu fiquei anos, né, fazendo terapia. Eu acho que é um processo, assim, foi incrível, mas a mentoria hoje é diferente porque acelera, né? Sim. E é muito incrível, porque ali no seu processo, e eu vou falar porque você trouxe isso, quando você entendeu todo o know-how que você tem, a experiência que você tem e o quão gostoso é para você estar no meio de pessoas, fazer os seus clientes crescerem, tanto que seus clientes, todos os clientes que estão com você crescem, prosperam. Sim, com certeza. Por quê? Porque você está no seu propósito. Sim. E quando você vai fazendo todo esse movimento, não tem como dar errado. É verdade, não tem como. Jô, qual a dica que você dá para uma mulher que está nos vendo agora, nossas telespectadoras, que ela tá com medo, ela não tá se sentindo sem propósito? Que você daria de dicas hoje, assim, pra ela? Como é que ela começa? Porque não é assim, né? A pessoa não vai olhar e vai decidir, vai falar assim, nossa, eu quero ser mentorada hoje. Como é que você acha? Qual que é o começo? Qual que é o primeiro passo? Vou falar o primeiro passo da maioria das mulheres que chegam até mim, que são mulheres ali mais ou menos de 30, 40 anos, 50, que acredita que tá tarde demais. Então, uma coisa que eu falo pra você que tá nos acompanhando é que nunca é tarde. Enquanto a gente tem vida, é porque a gente tá aqui pra ser desenvolvida, nos desenvolver. Então, não é tarde para você começar, às vezes, uma carreira do zero, fazer uma transição de carreira, para você viver com prazer naquilo que você faz. Nós trabalhamos, olha o tempo que nós trabalhamos e olha o tempo que a gente tem de lazer. Então a gente precisa viver do nosso propósito, ser leve. Sim. Então o primeiro ponto é esse, nunca é tarde para começar e procurar realmente você ser autorrealizada. E a autorrealização, o viver do propósito, às vezes as pessoas acham que é algo muito longe. Nossa, mas viver um propósito, eu não quero ajudar as pessoas. Não é isso. É você identificar aquilo que te dá prazer, o que é que você gosta, o que é que dentro do que você gosta pode te gerar rentabilidade e o que dentro do que você gosta, que gera rentabilidade, você pode contribuir com outras pessoas. E aí, às vezes, é uma coisa que eu recebo muito dentro da Mentoria Sofia.
às vezes ela fala assim, mas eu gosto disso, só que isso não gera renda, isso não ajuda as pessoas, isso tem nada a ver. Só que quando a gente começa a destrinchar e tá com a mente aberta para entender e aceitar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama fazer e faz bem feito, a gente consegue ir identificando o que dentro desse contexto eu posso transformar em profissão. Sim. Eu falei até nas minhas palestras, né, anterior, que, gente, tem coisas que é vendido na frente do zoológico, você for aqui em Goiânia, você vai lá depois com o ambulante, tem cada coisa que é vendido, que vira dinheiro, eu tenho certeza que vocês têm habilidades para vocês construírem e viverem do propósito de vocês. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aí para essas mulheres. Lindo. Jô, me conta uma história que te marcou. Tem alguma, assim, que te marcou muito? Quando você olha sua mentoranda, assim, você fala assim, gente, eu consegui. Tipo, você se realizando. Tipo assim, eu consegui fazer essa mentoranda, assim, voar muito, assim. Sair de um lugar que ela... Você deve ter vários casos, assim. Tem, você é um deles, inclusive. Gente, eu sou case de sucesso. Eu falei pra ela, se eu não for, eu não aceito. Mas é isso. Olha, tem muitas. Me vem muito forte você, mas eu não sei até que ponto eu posso falar, mas eu vou falar de uma que ninguém conhece, que é dessa edição, inclusive, dessa edição do Sofia. Ela entrou totalmente perdida, sem saber o que fazer profissionalmente. Ela sabia que ela estava infeliz. Ela sabia que onde ela estava não era o que ela queria, mas também não sabia o que ela queria. E hoje ela está já iniciando numa carreira nova, o rosto dela chega a brilhar, assim. E uma coisa que me dá muito prazer é isso, sabe? Ver o rosto, o olhar brilhar, viver a vida com muito mais leveza, sabe? Essa autorrealização. Nossa. Então, o que mais me dá prazer na minha profissão hoje é ser esse canal de transformação na vida de cada uma. Sim, perfeito. Gente, eu tô aqui despedindo, assim, nossa, meu coração tá tão feliz. Que lindo escutar a história da minha mentora. Jordana, muito obrigada, tá? Eu tô, assim, muito, muito feliz de poder estar te entrevistando, de poder estar trocando essa experiência. Muito obrigada, gratidão, gente. Eu tenho uma gratidão por ela, por me tornar a mulher que eu sou hoje. Carol, antes de encerrar, eu quero agradecer o convite. Pra mim é um prazer imenso estar aqui e eu me sinto honrada de verdade, não é porque eu sou sua mentora, mas é um orgulho muito grande de poder fazer parte dessa jornada, desde lá do início de psicoterapia a hoje como mentora e o quanto que você tem transformado vidas de empresas, de fato. Então é muito bom eu poder, inclusive, indicar a Violet, porque eu conheço a essência da Violet e eu conheço a essência da empresária que faz a Violet. Então, assim, quem acompanha e quem contrata, assim, não poderia estar em mãos melhores. Porque é um cuidado muito grande. Eu vejo que é um cuidado que você fez com você e que hoje você transborda e transforma na vida dos seus clientes. Eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Gratidão. Que linda, obrigada. Ó, clica aqui, bate o sininho, não perca os próximos episódios, viu? Estarei esperando por vocês. Beijo!